Olá, bom dia, ou boa tarde, ou até mesmo boa noite. Hoje, meu grupo vai apresentar sobre o surrealismo. Nós vamos abordar sobre o conceito do surrealismo, o surrealismo na literatura, os maiores autores do surrealismo, a psicologia dentro do surrealismo, a filosofia no surrealismo e também as influências das gerações. O grupo ele é composto por Arthur Borges, César Guilherme, Emily Fernandes, Gabriele Fonseca e Melissa França. Surrealismo. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. O movimento surrealista também influenciou outras manifestações artísticas, como, por exemplo, nas esculturas, na literatura, no teatro e no cinema. Sua origem. Na Europa, o período entre as duas guerras, 1918 e 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos, e com essa incerteza sobre a paz, acabou trazendo o novo pensamento de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação e de desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos ficaram conhecidos como as vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio. André Breton, escritor francês e ex-participante do dadaísmo, rompeu com o líder do movimento dadaísta e, com isso, lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. O líder André Breton afirmava que o surrealismo era, acima de tudo, um movimento revolucionário. Principais características do surrealismo. De forma simplificada, as características mais importantes do surrealismo são o pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Ou seja, o artista deve se deixar levar pelo impulso, registrando tudo o que vier à mente sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo o potencial do subconsciente e dos sonhos, como fonte para a criação das imagens fantásticas. Surrealismo no Brasil e na literatura. Na literatura, conhecida como surrealista, as palavras deveriam ser escritas conforme viessem à sua cabeça, sem seguir nenhuma estrutura coerente. No Brasil, só a partir de 1928 é que é possível documentar os sinais do surrealismo na literatura nacional. O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, é um exemplo de influência que o surrealismo exerceu em nossa literatura. A aparência caótica de Macunaíma tem muito a ver com esse automatismo psíquico e a escrita automática dos surrealistas. Salvador Dalí foi um pintor e escritor espanhol pertencente ao grupo de vanguarda artística europeia, o surrealismo. Ele foi muito incentivado artisticamente pela sua mãe e por isso ele começou a pintar com apenas 13 anos de idade. Ele estudou na Escola de Desenho Federal na Academia de Artes de São Fernando, em Madrid, mas acabou sendo expulso em 1926. Ele foi casado com Helena, também conhecida como Gala Eluard, mas ela acabou morrendo em 1982. Depois de sua morte, Dalí acabou se tornando um homem muito infeliz e faleceu na sua cidade natal, Figueres, no dia 23 de janeiro de 1989, com 84 anos. Salvador Dalí e o surrealismo. Ele foi chamado já muitas vezes como mestre da arte surrealista. Dalí chegou até mesmo a afirmar que seus quadros eram fotografias de sonhos pintadas à mão. Ele foi considerado um dos grandes ícones da vanguarda surrealista,
porém acabou causando muitas polêmicas e foi expulso pelo líder e fundador do movimento, o André Breton, por motivos de desinteresses em tendências políticas que eram distintas. Dali chegou a dizer que a diferença entre os surrealistas e eu é que, na verdade, eu sou surrealista. As principais obras de Dali são O Enigma Sem Fim, de 1928, Os Dois Balcões, de 1929, Ovos Estrelados Sem Prato, de 1932, Sono, de 1937, Girafa em Chamas, também de 1937, A Tentação de Santo Antônio, de 1946, e o seu quadro mais conhecido de todos, A Persistência da Memória, de 1931, que no caso é o quadro que nós vamos estar abordando no próximo slide. Todas as suas obras, elas são caracterizadas por serem repletas de imagens completamente distorcidas e bizarras, tendo cores também muito chamativas. Pintura, A Persistência da Memória. Em sua autobiografia, Dali conta que levou mais ou menos 2 horas para pintar a maior parte da obra, enquanto esperava sua esposa, Helena, voltar do teatro. Agora, falando sobre a obra em si, os principais elementos que se destacam mais são os relógios derretidos e a paisagem ao fundo. No caso, a paisagem ao fundo, ela, como podemos observar, é um penhasco e o mar no horizonte, que retrata o local onde Dali vivia. E nessa parte do quadro, ele não quis colocar nenhum tipo de subjetividade. Aquilo ali representava realmente algo real. Mas, em compensação, os relógios derretidos, eles podem representar, no caso, um tempo que passa de forma diferente. Talvez um tempo inconstante. Porque, ao contrário dos relógios normais, que marcam sempre com precisão os segundos e as horas, os relógios que o Dali pintou são completamente distorcidos, o que fazem com que as suas marcações sejam diferentes, pois os seus ponteiros eles estão derretidos e trazem a sensação de distorção do tempo. Ou seja, concluindo o sentido por trás da pintura, o que ela tenta trazer seria meio que uma memória que pode ser uma forma de marcar o tempo, mas uma forma subjetiva, como por exemplo os relógios. Porque o tempo da memória não é o mesmo que o tempo do relógio comum. O momento que passou há muito tempo pode ser lembrado como se fosse algo recente, como se fosse algo que aconteceu ontem. Do mesmo jeito que o dia que passou ontem pode ser facilmente esquecido, como se ele nunca nem tivesse existido. Agora eu vou estar falando sobre René Magritte. Ele foi um pintor belga, um dos principais representantes do surrealismo, ao lado de Salvador Dalí e Max Ernst. Ele começou a pintar com apenas 12 anos de idade e logo após foi aceito na Academia Royale de Bruxelas aos 18 anos. Suas primeiras obras traziam características do impressionismo e os seus trabalhos que foram feitos após 1915 foram influenciados pelo futurismo e pelo cubismo. Em 1926, ele foi inspirado pela obra do artista Giorgio de Chirico e criou a sua primeira obra surrealista. Dali por diante, todas as suas obras começaram a seguir esse padrão surrealista. Suas principais obras foram Os Amantes, O Falso Espelho,
A Traição das Imagens, O Retrato e Golconda, que é a obra que o grupo escolheu para eu estar falando mais especificamente. Golconda. Essa obra mostra homens quase idênticos que parecem balões flutuando, ou talvez também gotas de chuva, em um cenário dividido por edifícios e o céu azul. Como todas as obras do René, essa pintura ela possui diversas interpretações. Uma delas, que no caso é a que eu achei mais interessante, é que a imagem está demonstrando a linha entre a individualidade e a associação de grupo, e como ela está borrada. É possível perceber que, na pintura, todos esses homens que aparecem, eles estão todos vestidos iguais, têm as mesmas características físicas e estão todos caindo ou flutuando, dependendo da interpretação da pessoa. Mas, se olharmos para cada um deles individualmente, é possível perceber que eles não são apenas um grupo de pessoas idênticos. Todos eles são pessoas distintas. Agora eu vou apresentar sobre Frida Kahlo. A Frida foi uma pintora mexicana muito importante para o século XX. Ela tinha suas obras focadas na sua autobiografia, por isso elas representavam temas e angústias pessoais. Ela foi uma grande inspiração para mulheres de todas as partes do mundo e por isso ela se tornou um grande símbolo do movimento feminista. Enquanto viva, ela chegou a militar no Partido Comunista Mexicano. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre a história dela. Quando criança, ela teve poliomielite, o que fez com que ela sempre usasse calças longas ou saias longas. Aos 18 anos, ela acabou sofrendo um terrível acidente de bonde que fez com que ela ficasse de cama por diversos dias. E por ela não poder fazer outras atividades, o seu passatempo era desenhar, esboçar e principalmente fazer pinturas. E graças a isso, ela acabou tomando como foco a sua profissão de artista. Ela se formou na escola lá preparatória do Distrito Federal Mexicano e logo após a sua formatura conheceu seu marido Diego Rivera. Infelizmente, o relacionamento deles não foi muito bom, já que Diego traiu Frida com a irmã dela, Cristina, e depois de 10 anos de casados, eles se separaram. A Frida diz que na sua vida houveram 2 terríveis acidentes. O primeiro é o bonde e o segundo é o Diego. E sem dúvida alguma, o Diego é o pior deles. Infelizmente, Frida acabou morrendo aos seus 47 anos de pneumonia em 1954. E antes de morrer, ela escreveu em seu diário uma pequena frase que dizia: "Espero alegre pela minha partida e espero não retornar nunca mais." Depois de ter falado sobre a biografia da Frida, agora eu vou estar falando sobre a obra que foi escolhida pelo grupo, que é O Veado Ferido. Essa obra ela possui também outros 2 nomes, que é O Viadinho ou Eu Sou um Viadinho Ferido. Ela ilustra o segundo dia da Semana Frida e ela representa um veado sendo surpreendido por caçadores invisíveis. No caso, esses caçadores invisíveis, eles não aparecem na pintura. Eles não são nenhum tipo de elemento que é mostrado na pintura. Mas a gente pode entender que o veado ele está fugindo de algo e que ele foi atingido por alguma coisa. Logo, essa coisa que atingiu o veado seriam os caçadores invisíveis. A Frida, ela pintou esse quadro expressando toda a sua dor através da figura do veado. Logo após ela ter feito uma de suas operações na coluna. Essa operação, ela meio que trouxe muita dor para a vida da Frida. Por isso, ela demonstra isso na obra, se colocando no lugar do veado, que no caso ele está sendo atingido por flechas.
E a dor que ele está sentindo não é o bastante para impedir ele de continuar correndo pela sua liberdade. Que seria exatamente o que a Frida estava sentindo no momento da sua operação. Por mais que fosse dolorosa, ela continuou assim podendo finalmente ser livre, de certa forma. E esse ar que a Frida passa nas suas obras, sempre tendo alguma história por trás das obras, ele é algo muito comum pelo fato de elas serem autobiográficas. Ou seja, o ar surrealista das pinturas dela, ele tem símbolos, elementos que remetem à vida dela. Por exemplo, logo depois do acidente que ela teve no bonde, ela não pôde mais ter filhos, por causa que ela sempre sofria abortos espontâneos. E por isso ela retratou isso, essa dor que ela sentia, nas suas pinturas. Ela também fez uma pintura logo após o seu divórcio do Diego Rivera, que no caso se chama As Duas Fridas, que mostra uma Frida com o coração partido e outra Frida segurando uma foto dos dois juntos. Ou seja, todas suas pinturas surrealistas, que só foram consideradas surrealistas depois da sua morte, elas têm algum significado por trás. E esse é o estilo principal que a... O século XX é um período histórico em que a fronteira entre a arte e a vida foram se tornando cada vez mais sutis, e as vanguardas artísticas foram se aprofundando cada vez mais em temas como política e o social. Uma delas é o surrealismo. No aspecto político, o caráter revolucionário subversivo da proposta surrealista aproximou artistas de grupos políticos de linhagem marxista. Por outro lado, outros se mantiveram numa esfera mais conservadora, como o Salvador Dalí, por exemplo. Freud e Karl Marx sustentaram de formas diferentes que as relações entre pessoas e grupos sociais estavam sendo velados e escondidos do que era normalmente aceito como realidade. Os surrealistas viam as ideias dos dois autores como uma forma de criticar a ordem social existente. A valorização e a exploração do inconsciente foi que todas as influências começaram a explorar isso, começando a ter uma quantia muito grande de artistas a fazerem suas obras surrealistas. Com isso, como foi passando o tempo, alguns artistas começaram a adquirir o surrealismo, como temos agora, como a gente vai se aprofundar na parte da Alice através do espelho e a cantora Ariana Grande. Para falar parte de psicologia/psicanálise do surrealismo, temos que falar sobre Freud. E quem foi ele? Eu vou dar um breve resumo, porque não quero me adentrar muito nisso, porque eu sei que tem outro grupo que vai falar sobre. Ele foi um médico neurologista psiquiatra, nascido no dia 6 de maio de 1856, numa família judaica, e faleceu no dia 23 de setembro de 1939. Bom, como eu falei quem foi Freud, eu vou falar sobre o movimento surrealista. Esse movimento surgiu na França na década de 1920, sendo influenciado pelas teses psicanalistas de Freud. Freud acredita que o homem deveria libertar sua mente das lógicas de padrões comportamentais impostos pela sociedade. O homem deve dar vazão aos sonhos e informações do inconsciente, levando em conta que Freud não segue os valores sociais, como burguesia, família, status. Para ele, a arte deveria vir do irracional, porque a criatividade verdadeira provém das profundezas menos conhecidas da psique, chamados por ele de inconsciente. Além da vida aqui, ele também estudou outra vida,
que seria mais verdadeira, mais livre e que também faz parte da civilização e não pode ser esquecida, que é a vida do inconsciente, a vida dos sonhos. Nos próprios sonhos, as sensações, imagens e sentimentos não se mostram menos reais do que as imagens e sensações do passado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme que o grupo escolheu, que se chama Alice Através do Espelho. Alice Através do Espelho é um filme surrealista, que é o filme mais conhecido mundialmente por ser um filme surrealista. Também tem até o livro, recomendo. O filme, ele começa quando Alice está no mundo real e anoitece. E aparece uma lagarta e começa a falar com ela, até que a Alice começa a conversar com essa lagarta e começa a seguir. A lagarta, ela entra no espelho e a Alice também. A Alice cai e entra no País das Maravilhas, onde começa tudo a acontecer. Nesse filme, nós temos os personagens que Alice, que é o personagem principal, o Chapeleiro Maluco, o Tempo, entre outros personagens. Nós colocamos um vídeo no próximo slide para vocês verem um pouquinho sobre o que eu estou falando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Ariana Grande, que nós escolhemos ela porque ela queria fazer seu novo álbum surrealista. O nome do álbum se chama Sweetener. Com isso, ela trouxe aspectos do surrealismo para seu novo álbum. O seu primeiro single a ser lançado desse novo álbum Sweetener foi o No Tears Left to Cry, que vai ter uma parte do videoclipe no próximo slide, que ele tem seus aspectos surrealistas. Agora, finalizando o trabalho, o surrealismo foi uma corrente que se integrou em uma grande quantidade de artistas fascinados pelas suas possibilidades e o seu maravilhoso potencial. Como foi dito durante a apresentação, o surrealismo ele é um movimento extremamente importante para a história da arte, seja em filmes, músicas, livros, jogos e muito mais, pelo fato dele enfatizar o inconsciente na atividade criativa. Então, o nosso último slide é uma frase de Frida, que foi uma autora favoritíssima pelo grupo. E essa frase, ela tem um ponto de vista de Frida sobre o surrealismo. E agora eu vou ler sobre essa frase e depois eu vou explicar. Pensaram que eu era surrealista, mas eu nunca fui. Eu nunca pintei sonhos, só pintei minha própria realidade. O que essa frase quis dizer? Que, ao ponto de vista de Frida, o que ela estava vivendo era surrealista. Todo mundo falava que os sonhos era surrealismo. Não, para ela não era. O ponto de vista dela é que a vida dela, tudo que ela vivia, já era surrealismo na cabeça dela. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e é isso.